Olá, tudo bem? Sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. É um prazer ter você por aqui e poder compartilhar com você a palavra de Deus. Quero te convidar a ficar até o final. O tema de hoje é uma pergunta: quem é filho de Deus? Quando fazemos essa pergunta às pessoas, todas elas vão dizer que todos são os filhos de Deus, mas não é o que a palavra de Deus diz. Todos são criatura de Deus, mas se tornar filho de Deus depende de outros passos, outros procedimentos. Eu quero chamar a sua atenção para o Salmo capítulo 2, versículos 7 e 8, que está escrito assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e darei as nações por herança e as extremidades da terra como sua possessão. Esse salmo é um salmo messiânico, ele aponta para Jesus, ele está falando de Jesus. Jesus é o primogênito de Deus. Sendo o primogênito, é o primeiro filho espiritual de Deus. Apesar de todos nós termos espírito, aquele que se torna filho de Deus é aquele que foi gerado pelo Espírito de Deus. Então, em João, capítulo 1:12, está escrito assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nome de quem? De Jesus. Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então temos essa essa natureza espiritual que começou em primeiro lugar em Jesus e que agora se manifesta em nós. A partir de quê? A partir do crermos em Cristo. Quando cremos em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus também. Não por nossa vontade, não pela vontade da carne, mas pela vontade do Senhor, o nosso Deus. Então, nos identificamos, e se Jesus foi o primogênito, nós também nos tornamos como ele, na sua natureza. E onde está escrito isso? Romanos capítulo 8, no versículo 15, vamos ler assim: pois vocês não receberam um espírito de escravidão. Ou seja, vamos fazer uma parada aqui para poder explicar isso. Jesus era o verbo. Em João 1 está escrito lá: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus e sem ele nada do que foi feito se fez. No mesmo capítulo, a Bíblia vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Filho de Deus. Jesus foi essa pessoa. Ele andou entre nós, se tornou como um de nós para nos identificar, para se identificar conosco e nos fazer seres espirituais, novas criaturas em Cristo Jesus. E agora no capítulo 8, versículo 15 de Romanos, Paulo está dizendo assim: vocês não receberam. O que nos identifica como filhos de Deus não é o fato de termos sido criados por Deus, mas o fato do Espírito Santo vir habitar em nós. É isso que nos identifica agora como filhos de Deus. Esse Espírito que vem habitar em nós, que em primeiro lugar nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele nos torna agora seres espirituais, nos identificando a Cristo. Por isso, ao crermos em Cristo, nós somos feitos pelo Espírito filhos de Deus. E o apóstolo Paulo continua dizendo: vocês não receberam o espírito de escravidão. Qual era o espírito da escravidão? Era essa separação de Deus. Era o pecado que nos separou de Deus. Então, agora, recebendo perdão por Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus pelo Espírito. E ele diz isso: vocês não receberam o espírito de escravidão, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito, que Espírito é esse? Esse Espírito que recebemos, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então,
Se alguém perguntar, você é filho de Deus? Não é a sua fala que vai dizer que você é filho de Deus. É a habitação do Espírito Santo em você que testifica, te dá essa certeza. Se alguém perguntar para você, por que você é filho de Deus? Talvez você não saiba explicar, mas você tem uma certeza absoluta que é filho de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, ele está testificando, ele está confirmando ao seu espírito, que é a sua vida, que você agora é filho de Deus. Por quê? Por causa dessa comunhão do Espírito de Deus com o seu espírito. E o próprio Espírito testemunha, nossos espíritos são filhos de Deus. Aí o mais interessante agora, se somos filhos, olha só, somos filhos como Jesus é filho. E se somos filhos, somos também herdeiros. O que eu li no Salmo 2? Pede-me e darei as nações por herança e as extremidades da terra como sua possessão. E agora, Paulo está dizendo para nós que somos filhos de Deus, como Cristo é filho de Deus, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Olha só, a mesma herança que Jesus recebeu, nós recebemos ao nos identificarmos como filhos de Deus. É como se o pai dividisse a herança que deu para o filho mais velho, agora com os outros filhos. Quem é o filho mais velho? Jesus, primogênito de Deus. E a Bíblia diz que ele é o primogênito dentre muitos, e nós somos esses muitos, que cremos nele, cremos que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus e que ele é o Salvador. Nos tornamos filhos de Deus, e não somente isso, nos tornamos herdeiros, co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos celestiais. Então nós temos a mesma autoridade sobre a terra que Adão recebeu lá no passado. Por quê? Porque agora essa autoridade foi dada a Jesus. Jesus declarou, todo poder me é dado no céu e na terra. Ou seja, tudo. Todas as coisas se sujeitam a Jesus, que é o nome sobre todo nome. E a nós que somos filhos de Deus, que nos tornamos igreja do Senhor, também essa mesma autoridade foi repassada a nós. O que Paulo diz? Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos celestiais. Se de fato sofremos com ele, também com ele seremos glorificados. E é muito lindo isso, é muito importante sabermos. Então, se algum dia você tiver alguma dúvida sobre se você é salvo, se não é salvo, se é filho, se não é filho, feche seus olhos. Ouça a voz do Espírito dentro de você. Porque conforme a Bíblia nos diz aqui, e a Bíblia não mente, se somos filhos, somos herdeiros. E o Espírito de Deus, ele testifica ao nosso espírito essa filiação. Certamente, se você calar as vozes que dizem que você não é filho de Deus, você conseguirá ouvir a voz do Espírito. Mas, se você não crê que Cristo é o Filho de Deus e que ele é o Salvador, você não poderá dizer, afirmar que é filho de Deus. Por enquanto você é criatura de Deus. E como criatura de Deus, é uma criatura, eu tenho uma má notícia para te dar, é uma criatura condenada por Deus. Porque a palavra de Deus diz que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Salvador. Jesus Cristo é esse Salvador. E diz o que? Se crermos, somos salvos. Mas se não crermos, já estamos condenados. Porque a condenação é essa. Não crer, não acreditar no Filho de Deus. Essa é a condenação. Se você não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você está separado eternamente. Porque você ainda está em pecado. Então, o pecado maior e é o pecado que origina que dá origem a todos os outros tipos de pecado, que é o pecado primário, é o pecado de rejeitar a Deus em Cristo Jesus. É o não crer em Cristo Jesus. Então precisamos crer que ele é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus,
e que nele está a salvação. E quando eu creio, eu me aproprio dessa salvação. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por Jesus, que é o primogênito do Pai, é o seu primogênito. Te agradecemos porque o Senhor não ficou com um filho único. O Senhor nos deu o direito de nos tornarmos também filhos de Deus a partir de Jesus. Obrigado, Senhor, por tão grande maravilha. Obrigado por tão grande graça. Possamos viver a cada dia, Senhor, como gratidão e louvor por tão grande benefício. Abençoe essa pessoa que viu esse vídeo, que ouviu essa mensagem e testifica no coração dele que ele é ou que ele pode ser um filho de Deus. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém? Quero pedir a você, se você não for inscrito aí no canal, se desejar, se inscreva no canal, isso vai nos ajudar. Se gostou desse vídeo, dessa mensagem, se essa mensagem falou o seu coração, curta ela aí, não custa nada você deixar o seu like aí. E se você acha que essa mensagem deve ser ouvida por outras pessoas, compartilhe essa mensagem. Seja um mensageiro do Senhor transmitindo a palavra de Deus. Desejo a você todas as bênçãos em todas as áreas da sua vida. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você. Nos vemos na próxima.